Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje no terceiro episódio, né, do podcast Bora Will, com o Lucão aqui, com um convidado especial, o Brian, psicólogo, né, e a gente hoje vai falar um pouquinho sobre esse assunto que é sobre a mente humana. E aí, Lucão, como é que você tá? Cara, hoje eu tô com a expectativa alta porque o papo vai ser muito bom. Então a gente vai conseguir unir aqui um papo com a mente de um psicólogo, né, experiência de um psicólogo, né, junto com o Wilber, que é um mentor, um estrategista e um empresário já no ramo de engenharia civil. Então vai ser um papo muito bom que a gente vai conseguir unir, né, essas duas frentes hoje e vamos ver o que a gente consegue abstrair aqui de conhecimento pra gente. Hoje estamos aqui com o Brian, né? Tudo bem, Brian? Como é que você tá aí? Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês hoje, é uma alegria, primeiramente porque estou entre amigos, né? Isso então é fica mais leve, fica mais importante. legal. Estou assim animado, motivado também para a gente poder falar sobre assuntos essenciais, assuntos importantes, que traz crescimento, sabe, de forma global para nossa vida. Então estou muito feliz de estar aqui hoje. Hoje eu queria começar, se você me permite, Uber, eu tenho uma dúvida. A gente estava conversando essa semana e surgiu um questionamento muito bacana. Os meios justificam os fins? E hoje a gente vive numa geração que é muito imediatista. Então é o sucesso agora, o lucro agora, né, o crescimento agora. E até onde vai? Eu queria ouvir de vocês assim, tanto na visão de um psicólogo como de um empresário, até onde vai, né, essa questão os meios não justificam os fins para alcançar o sucesso. Cara, vamos lá. Os meios, eles têm que justificar o fim. Porque se você não passar por um processo que seja fundamentado, né, que tenha raiz profunda, que tenha firmeza diante da palavra de princípio bíblico, de tudo, a sua vida não anda. Porque assim, tudo que você coloca, se você pensar que não justifica o processo, é você colocar que o processo pode acontecer qualquer coisa desde que aquele fim seja justificável. E isso, tanto na visão humana quanto na visão empresarial, é algo que é insustentável. Não, e você como engenheiro tem muito essa questão de processo, né? Porque se você como engenheiro, por um processo, você compromete toda a estrutura. Não é isso? Por um processo você compromete a estrutura. Por um simples, se você analisar hoje, digamos que a gente vai desenvolver um processo, fator estrutural. Né? Então, assim, se você movimentar se você não se preocupar no processo que está sendo feito, a cura que está sendo feita na parte do concreto, da fundação, sim. De tudo isso, automaticamente você vai ter o quê? A sua estrutura corrompida. E se você você corrompe uma estrutura, tanto ela física quanto ela emocional e espiritual, ela não vai ter firmeza para evoluir. Você não consegue cumprir o processo final se ela estiver corrompida. Não vai ter aquela firmeza para sustentar, por exemplo, uma tempestade que possa vir. Nunca. Tanto na estrutura de engenharia como na vida, uma tempestade um problema. Emocional. Né? O que você acha dessa questão, Brian, assim, falando sobre emoção? Sim, assim, é um tema muito interessante, né? Porque a gente começa a falar sobre comportamento humano, sobre mentalidade, sobre emoção, né? E falar sobre o ser humano é algo extremamente complexo, porque envolve diversos fatores. Muitas camadas. São meios. E aí, quando a gente fala assim, os meios precisam justificar os fins, né? Você observa na vida de uma pessoa que os meios estão desorganizados, que os meios não... Sabe aquela bagunça, sabe aquela pessoa que você conversa com ela nunca tem uma linha de raciocínio coerente. De um dia ela tá de uma forma, à noite ela tá completamente diferente. Até a identidade cristã, né? bagunçada. Verdade. Você observa que são pessoas sem propósitos de vida, né? Porque assim, para todo... A movimentação da vida, ela depende de propósito, sabe? A gente se movimenta, estamos aqui hoje porque tem um propósito final, né? Sim, o podcast bacana. Do Will, do Lucas. Então, assim, só faz sentido você buscar algumas coisas, determinadas áreas da sua vida, quando, de fato, você tem um propósito, e o propósito bem definido vai deixar o meio organizado. Eu não estou falando que vai ser um meio, aquela pessoa que vai estar sempre vivendo uma vida retinha, sem altos e baixos. Sim. Mas até dentro ali dos altos e baixos, você vai observar que tem uma coerência na caminhada da pessoa, né? Então, assim,
propósito final. Qual é o seu propósito final? E aí entra, né, na sua área da engenharia. Né? Quando o engenheiro está ali trabalhando, ele sabe. Fala, por que eu preciso fazer isso aqui agora? Porque sem essa etapa eu não consigo. Não consegue avançar. Concluir a obra, eu não consigo chegar até o final da obra. E esse é um primeiro passo. Qual é o propósito que eu tenho para poder justificar os meios, né, para chegar lá onde você deseja chegar? E eu acho que o processo em si, ele é um processo que a gente tem que encarar ele de uma forma evolutiva. Perfeito. Vamos passar problema? Vai passar problema. O problema que as pessoas têm hoje é de não analisar o que aconteceu, porque 90% dos problemas que você colhe hoje foram plantados. Sim. Então existe um fator de colheita e plantio. Sim. E isso faz parte de um processo. Só que muitas vezes as pessoas falam, por que está acontecendo isso comigo? Sim. Né? E ela não entra no processo maduro, né, de autoconhecimento, e fala assim, cara, puxa, eu fiz meleca lá atrás. Sim. E isso eu tô colhendo, mas peraí, o que eu vou aprender com isso? Sim. A não errar mais, a não fazer, cometer o mesmo erro. Perfeito. E entrar num processo de evolução. Isso é um processo. Perfeito. Agora, quando a gente chega, porque muitas vezes as pessoas falam assim, eu já vi conversas de pessoas falando assim, cara, o cara fez errado para justificar lá no final, porque ele precisava fazer isso. Sim, entendeu? Sim. Ele só fez isso porque realmente precisava. Cara, os meios não vão justificar os fins. É a mesma coisa de eu pegar um recurso financeiro que seja origem de algum ato criminal e colocar como oferta na igreja. Sim, ou pegar isso e colocar isso para alimentar, né? Para alimentar. Eu só fiz isso para alimentar meus filhos. Eu fui no mercado, roubei para alimentar meus filhos. O fim, eu alimentei meus filhos. Mas e o meio? É insustentável. Quando a gente segue para essa linha aonde o meio está desorganizado e para você querer um propósito final, você entra nesse nível, vamos colocar, de malícia e de maldade, você observa que você pode até alcançar o início do propósito final, mas ele é insustentável. Sim. Porque, por exemplo, esse exemplo que você trouxe, a mulher que roubou para alimentar ali, ela alimentou o filho naquele momento, mas ela vai presa e depois quem é que vai cuidar da criança? Né? E o fator emocional de uma criança dessa, tendo a mãe dela, né, sendo corrompida por um fator do sistema e entrando num presídio que seja, e você olhando e falando assim, cara, tudo por conta de um meio bagunçado. Num meio bagunçado. E você olhar e falar assim, cara, eu não queria isso. Sim. Eu podia morrer de fome, mas eu queria ela aqui. Sim. E isso a gente tem que pensar. Então, assim, são coisas como a gente consegue filtrar essas informações. Sim. Pegar o final, que eu penso muito, eu falo assim, cara, vamos pegar o final, vamos analisar. Qual é o meu objetivo? Cara, o objetivo é que a gente consiga organizar a vida das pessoas. Mas como a gente vai conseguir organizar a vida das pessoas se a sua está uma bagunçada? Então, vamos cuidar desse processo aqui primeiro. Depois a gente vai subir o outro processo. Depois a gente vai chegar até um processo que a gente consiga realmente ter uma visão da gente poder ajudar pessoas. Perfeito. Né? E assim, o que é interessante, né? A gente nunca viveu uma sociedade tão impaciente como imediatista, né? Que é tudo aqui e o agora. E isso é tão perigoso e é engraçado, né? Porque a humanidade, ela cria ferramentas para se desenvolver, né? Porque, vamos lá, a tecnologia ela foi criada para a gente poder aprimorar a nossa vida como um todo. Internet, né? A internet, rede social, enfim. Sim. Todas essas características assim, de desenvolvimento a nível tecnológico foram feitas para uma forma de nos auxiliar, para que a gente possa crescer. Só que, de forma sem propósito, a pessoa sem propósito, uma pessoa que ela não entende o que ela tem que fazer, ela utiliza esses mecanismos e essas ferramentas que foram utilizadas para a gente poder evoluir, ela começa o quê? A involuir. Sim. Por que ela começa a involuir? Aí é uma situação muito séria, porque você vê que hoje a pessoa dentro de uma rede social ela tem o poder para ganhar dinheiro e ela pode perder dinheiro, e não só dinheiro, vida emocional, como é o caso de pessoas ansiosas, né? Ou dentro de uma rede social, se você não souber manusear aquele instrumento de maneira adequada, você pode assim construir uma vida ou destruir uma vida. Sim. Né? E eu tô falando assim de redes sociais especificamente porque é um dos grandes fatores que tem nos deixado ansiosos,
Muito, muito. Tem nos deixado muito. impaciente. E a gente observa adolescentes, principalmente que são conectados na sua área de psicologia. Sim. Você vê, eu tenho 2 filhas lindas, e você observa o nível de ansiedade. O nível que aquilo ele proporciona de uma forma tão negativa, né? Que você fala assim, tem hora que, por exemplo, já aconteceu o caso da minha filha ter crise de pânico, de ansiedade, do nada. Então, assim, você vai vendo, porque a mente da criança ela vai entrando numa turbulência tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Na hora que ela para, a mente não parou, cara. Sim. Aí ela, cara, o que tá acontecendo? O que aconteceu? Por que parou? Por que a informação parou de entrar? Overthink ali, né? Pensamento. Cara, e é triste E isso. assim, eu costumo dizer muito isso, né? A minha abordagem da psicologia é a análise do comportamento, né? E a análise do comportamento, ela tem um princípio que ela sempre deixa muito claro. Não existe nada do nada. Não existe um comportamento do nada. Tudo está ligado a um fator antecedente. Existe um ambiente, existe porquê, né? uma motivação para aquele comportamento, então não existe um comportamento aleatório do nada. Esse momento de pânico com certeza foi alimentado justamente por excesso de informação. Sabe o que acontece hoje? Nós temos uma geração, Will, que é um oceano de informação, mas com 1 metro de profundidade de conhecimento. Ou seja, todo mundo sabe tudo, mas ao mesmo tempo não conhece nada. Eu só sei, mas porque são processos completamente diferentes. Por exemplo, quando a gente fala de informação a gente está ligado a dados, Analítica, é uma coisa mais analítica. A informação, você tem ali, vai chegando, como é que se faz isso, é dessa e dessa forma. Agora, o conhecimento está ligado, como eu posso fazer da minha informação algo benéfico para mim. Né? O conhecimento está ligado a estruturar toda a informação, porque é completamente diferente, né? Vamos lá, informação eu sei que diante de um sinal vermelho, o que eu preciso fazer? Parar e frear. Conhecimento você saber que o sinal vermelho está ali e diante, como é que a minha percepção para poder frear o carro no tempo certo, para não ultrapassar o sinal e para que o cara de trás não bata no meu carro. Não entra em colisão. É completamente diferente, existe todo um fator ali de informações que você precisa ter conhecimento para colocar em prática, mas conhecimento você se coloca em prática. E o que está acontecendo? Pensa aí, eu vou trazer dentro da engenharia, né, um exemplo. A pessoa ali, né, a questão de um concreto, né, ele quer que aquele concreto daquele caminhão assim, saia o mais rápido possível, né, para poder utilizar. Só que o cano é um cano pequeno. Sim. E o que as pessoas hoje elas não entendem? Que para ela poder utilizar bombear aquilo de uma forma certa e saudável, você tem que ter, primeiro, a quantidade certa de conteúdo, né, de informação e aos poucos sabendo colocar aquilo ali para fora na prática, sabe? Porque é exatamente isso, a gente sabe tudo, mas não consegue colocar nada em prática, não dá tempo. Por que não dá tempo? Porque é muita informação. Você aprende algo aqui, não coloca em prática e já aprende outra coisa. Exato. Que também não coloca em prática, aprende e assim sucessivamente. Mas é o que eu tô falando. É o tal da gente não ser especialista. Exato. É da gente não buscar fator de conhecimento. Não se aprofundar. Porque igual eu falo, hoje o mercado, por exemplo, hoje você observa o seguinte, onde no primeiro episódio eu até gerei esse processo, que era o seguinte: existe o processo de venda hoje, ele é um processo que você tem um iceberg. Sim. Só que todo mundo está preocupado com a ponta do iceberg aqui. O que é a ponta do iceberg? É o lead que está chegando, é o cara que está interessado em comprar um produto X, é o cara que está interessado em comprar o produto Y, e assim o cara vai colocando aquilo no processo de informação na internet, tu coloca. Tem um tal um trem de pintar, que as crianças estão pintando agora. Sim, que é terapêutico, né? Rapaz, eu não sei se é terapêutico, eu sei que tá vendendo igual coisa de doido. A gente estava em São Paulo, eu e a Roberta, os caras vendiam na rua, no metrô, no trem, em tudo, cara. Os caras vinham com sacos e sacos, vendendo aquele negócio. Então, assim, você começa a olhar e fala assim, e aquilo ali tá vendendo por quê? Porque a internet colocou. Só que essa ponta aqui, né, essa pontinha do iceberg de venda, é o que todo mundo hoje tá falando. Eu sou vendedor. Todo mundo fala. Eu sou vendedor.
Não, você não é vendedor, cara. Vendedor, você precisa de técnica, precisa de Sim. conhecimento, Sim. precisa de processo de desvendar realmente a necessidade do cliente, o porquê que ele quer e o porquê que aquilo é importante. Sim. Você tem o processo de mostrar para o cara que muitas vezes você não vai vender para ele, mas que o jeito que ele está fazendo está errado. Sim. Entendeu? E isso são coisas que isso gera um fator de quê? De honestidade, do processo em si. Entendeu? Hoje mesmo a gente teve um processo lá na empresa que o cara estava fazendo tudo errado e eu olhei e falei, não, se não for para fazer da forma correta, a nossa empresa não tem interesse de orçar isso. Sim. O Lucas quase que pulou. Eu dei um pulo dessa altura, porque eu falei, como é que é? Eu falei, mas é verdade. Porque a grande questão é a seguinte, o que acontece? Aí depois, quem fica com a fama do erro é a empresa. Sim, exato. Não, então não. Se for para fazer certo, eu tô aqui. Se for para começar certo, fazer certo, estamos aqui. Se for para fazer errado, que seja no início do processo, Sim. que não vai justificar o final lá dele, eu tô fora. Sim. Entendeu? Eu quero que seja justificável. Né? Então, assim, hoje a gente observa muito nas crianças, e uma coisa que eu falo para minhas filhas, gente, vocês têm que ter a receita dos 20-80. Sim. Aí ela, pai, o que é a receita 20-80? 80% você produz conteúdo e 20% você consome. Se você estiver consumindo mais do que 20% de conteúdo na sua vida, de internet, vazio de informação, você vai estar consumindo um monte de coisa sem saber fazer, sem construir nada. Exato. Sem construir nada. Sem ter, como se diz, a estrutura final. Sim, Se você tem conseguir analisar um resultado e falar assim, cara, lá na frente vai acontecer isso. Mas é um isso processo. é uma problemática muito grande, sabe, Will? Porque, querendo ou não, a gente está sendo estimulado constantemente a isso, Sim. sabe? Constantemente a consumir. A consumir em todos os níveis, Sim. né? A nível de alimentação, a nível de informação, sabe? A nível de roupas. Eu falo isso por um exemplo prático, né? A gente, quando é criança, adolescente, a gente tem sonhos, né? E geralmente a falta que nos tem ali quando a gente é criança e adolescente, a gente quer suprir quando é adulto. Porque hoje eu tenho condições de comprar muitas coisas que eu não tinha na época quando eu era criança e quando eu era adolescente. Então, uma das coisas assim que eu sempre queria muito, porque eu cheguei a andar de skate uma época da minha vida também, então o tênis era um dos acessórios mais legais que a gente tinha, né? É verdade. Tipo assim, caramba, eu quero um tênis, aquele... E eu via no pé da galera, e eu não tinha condição, aquilo pra mim era uma carência, né? E aí que tá a grande problemática. Hoje, né, depois de adulto, já formado, tenho condições, esses dias eu tava parando pra contar lá em casa, eu devo ter uns 14 pares de tênis, e contando tudo, deve dar entre 8 a 12 mil reais de tênis. E eu, cara, se eu falar que tem tênis lá em casa que eu usei 2, 3 vezes, é muito. Sim. Aí você começa a observar, mas como é que eu cheguei nesse nível? Porque isso faz com que eu me torne mais consumista, mas qual a produtividade daqueles tênis? Porque eu não uso 10% daqueles tênis. Só que isso é muito ruim, porque a gente acaba não conseguindo perceber as malícias também de algumas empresas que elas não estão preocupadas com a sua questão emocional. O seu bem-estar. O seu bem-estar. Ela quer que você utilize mesmo, ela consuma aquilo, entende? Então, a partir do momento que a gente começa a perceber, cara, será que de fato isso aqui para mim é importante, é bom? Isso aqui é funcional? Dentro da análise do comportamento a gente utiliza muito esse termo. O que é funcional para minha vida? Será que 14 pares de tênis para mim é funcional? Às vezes eu poderia ter investido em outras coisas. Em conhecimento, entende? de outra forma, sei lá, mas entra muito no negócio no seu, eu acho que entra muito no tal do seu querer. Sim. Do seu, falar assim, cara, por exemplo, tem pessoas que gostam de tênis, tem pessoas que gostam de carros, tem pessoas que... E aquele negócio, cara, a gente que veio realmente de um processo de... faltas, né? De faltas, né? Por exemplo, minha mãe começou a trabalhar, eu tinha 6 anos de idade. Sim. 6 anos de idade, eu esquentava o meu almoço, ia para a escola sozinho, voltava da escola e tinha que arear as panelas, né? Virava, Igual aquele né? negócio. Senão era confusão também. Então, assim, entra num processo de muita falta que a gente sentiu isso no início, na vida da gente. Carências, depois, são carências. Carências. Né? A gente não tem aquele negócio, sai pra brincar na rua, o brinquedo que a gente tinha era uma lata que enrolava o negócio e ficava na rua. Pedaço de pneu que a gente colocava
cabo de vassoura e saía jogando sabão dentro pra ficar escorregando, pra dizer que era o carro da gente. Era. Mas, viu, isso é tão forte, assim, no processo, justamente porque a gente tá falando aqui da questão da impaciência, né? Sim. Porque antigamente, por exemplo, eu lembro que para ver essa questão do tênis, eu não tinha internet na minha época para ver os tênis lá que nem a gente vê hoje. Por que essa questão de você consumir muito e você não tá preocupado ali com o processo de como você vai construir as coisas, isso nos deixa muito prejudicado. Por quê? Na minha época, não tinha como ficar vendo lá os tênis hoje, cartão de crédito, a facilidade de comprou, chega na sua casa. E tudo isso deixa a gente não tolerantes à frustração. Porque o que acontecia? Antigamente era, cara, 6 meses para você comprar um tênis, você tinha que ir na loja experimentar o tênis, e às vezes não ia ficar legal ainda. E você não gostava e acabava aquilo ali. Brinquedos da mesma forma, os brinquedos na nossa época, cara, a gente montava o carrinho de rolemã, e aí tinha que montar, e tudo aquilo ali foi fortificando o nosso processo emocional, a gente foi o que a gente chama de ampliação de repertório comportamental. A gente foi ampliando o nosso repertório para justamente aprender também a lidar com a frustração. Sim. E hoje, assim, com esse, como eu falo, né, são pessoas que têm um oceano de informações, mas com 1 metro de profundidade. Porque as pessoas hoje, elas se frustram muito fácil. Por quê? Porque ela consegue ter acesso a tudo muito rápido. Se a gente não conseguir dar um freio de forma intencional para poder construir o que é sólido, a gente vai se tornando essas pessoas, sabe, frágeis emocionalmente, a gente não consegue lidar com a frustração, e aí que tá o grande problema, que aí a gente entra para nossa área na profissão. Porque a pessoa já vem desse processo de não conseguir lidar bem com a frustração. O que ela faz? Vou começar a trabalhar mais para eu entregar essa obra para esse cliente. Eu não vou esperar todo esse processo, cara. Eu não vou esperar chegar o melhor material para lidar com aquela obra. E aí começa a grande problemática. Dentro de um relacionamento, cara, existem etapas que você tem que viver ali, que se você pular aquela etapa, lá na frente você está construindo um castelo de sem areia, fundamento. De areia. E isso realmente nos desorganiza no nível que acaba com a nossa vida, né? Sim, sim. É igual, por exemplo, eu acredito muito num fator, principalmente falando de relacionamento, que a gente comentou. Por exemplo, eu acredito literalmente que um casal hoje só é sustentável de uma forma saudável se ela tiver parte da vida dela, pessoal, dentro das amigas dela, esse tipo de coisa, e o homem também. Sim. Porque não adianta você ficar se sufocando dentro de um processo de relacionamento, dizendo eu sou o dono dela, ela é minha dona, né? Só vivo pra ela, só vivo pra ele. E entra num processo que você olha e fala assim, cara, cadê o fator de confiança? Cadê o fator de tudo? Mas se você observar todos os problemas que vêm quando você tem esses fatores de falta de confiança, desse tipo de coisa, é da origem. Sim. A origem. A raiz. O seu relacionamento está fundamentado na palavra de Deus? Você e a sua esposa são tementes a Deus de tal forma que você ter tranquilidade e ela ter tranquilidade de você, porque vocês não vão fazer nada que corrompa o seu pensamento com Deus? Porque a partir do momento que a pessoa tem uma raiz, né, firmada no fundamento e tudo isso, cara, o resto é leve. Porque ela tá pensando não propriamente no seu companheiro, na sua companheira, mas sim nas Deus, atitudes né? dela. Sim. A prioridade é não chatear Deus, no caso. É o processo. O processo é você ter referência e temor a Deus. Entendeu? O processo não é o prazer. Porque dá trabalho. É referência, tudo dá trabalho. Processo é trabalhoso. Você construir um relacionamento saudável exige de você entrega, tempo. Você tem que pensar naquilo. A questão é investimento. A gente tá, sabe, aqui no mundo ocidental que a gente vive, tudo tem sido facilitado para nossa vida no dia a dia. E a gente quer levar isso para tudo, entende? E aí, exatamente, influencia no relacionamento, influencia no nosso trabalho. E a gente acha que pelo fato, assim, de ter a facilidade das coisas que a gente tem aqui no mundo ocidental, a gente começa a sabotar outras áreas que não dá para fugir do processo. Sim. Que não dá para você fugir daquilo que você tem que fazer. Relacionamento é investimento. Sabe? Aí o que acontece, né? Hoje todo mundo consegue ter acesso à vida de todo mundo pela rede social. E a rede social começou a se tornar o quê?
no cardápio, cara. É. Terminei aqui, vamos ver a próxima. Mas e o pior é que acontece isso. E um dia desse a gente tava até conversando com um amigo meu, e ele falando assim, falou, cara, hoje tá difícil. As pessoas hoje elas não querem nada sério, Sim. mas se você observar, as pessoas hoje estão do seguinte modo. As pessoas não querem ter um carro. Elas preferem andar de Uber. Nada contra. Mas por que ela só quer isso? Porque ela não quer ter Não responsabilidade. quer ter trabalho. A pessoa não quer ter uma casa, quer pagar aluguel. É. Por que ela não quer ter uma casa? Não quer ser responsável. Não quer ter responsabilidade por manutenção, por verificar um imposto, não sei o quê. Então, assim, as pessoas hoje, elas estão fugindo de um fator que, na época das cavernas, é Sim, conquista. Sim. Entendeu? Tudo bem que a pessoa fala assim, lutar pela casa própria, lutar por não sei o quê. Cara, isso daí, se você pegar, isso daí é do tempo de conquista. É você Sim. falar, cara, eu conquistei. Era Por um mais mérito, que né? às vezes é mérito. Era um E mérito. às vezes você fala assim, compensa financeiramente. Sim. Cara, existe um fator compensatório financeiramente, existe um fator compensatório de meritocracia. Um sonho, né? Que é você falar assim, cara, eu conquistei. Sim. Não é eu poderia ter feito, eu poderia ter conquistado. Se eu quisesse, eu comprava. Se eu quisesse, eu comprava, Sim. mas eu não tenho responsabilidade para comprar. Então, assim, entre umas coisas, por exemplo, igual o adolescente. Cara, eu falo com a minha filha, eu falo, gente, como é que vocês são especialistas em tudo e não sabem de Não nada? sabem de nada. Então, assim, eu falo pra ela, cara, aí um dia desse ela falou, pai, eu quero malhar. Beleza. Foi lá, começou a treinar lá com a gente, tal, na academia. Aí começa. Aí ela virou vereadora lá da academia. A prefeita? É, a vereadora. Ela Começou a cumprimenta trocar ideia com todo todo mundo, mundo. cara. Cumprimentava todo mundo. Todo mundo, cara, todo mundo. Ela chegava, abraçava todo mundo. Falei, cara, cadê teu treino? O que você produziu hoje? Nada. Aí chegou, aí agora eu coloquei ela no jiu-jitsu, né? Aí eu coloquei ela no jiu-jitsu. Primeira coisa que eu cheguei pro mestre, falei, mestre, tenha dó não. E outra coisa, você tá entrando aqui, você aprenda uma coisa, você só sai daqui depois do terceira colação de grau. Então, pronto, agora você vai quietar. Sim. E ela começou. E outra coisa, mas muitas vezes existe um fator que eu acho importante, principalmente que a arte marcial ela fornece para adolescente, Sim. que é fator de disciplina e fator de ouvir. Todo dia, cara, o mestre chega lá, lava a roupa suja, Legal. conversa com todo mundo para depois ele encaminhar o treino. Sim, sim. Ele fala que, ninguém aqui vai fazer o que vocês têm que fazer, quem tem que fazer são vocês têm que honrar pai e mãe, vocês têm que respeitar Isso as é bacana pessoas. demais. Você tem. Princípios, né? A base Princípio é a sólida. base, uma base. Legal. Não, logicamente que não entra num processo cristão igual nós somos, né? Que a gente realmente é um fundamento, cara, de estrutura realmente, Sim. né? Mas é um princípio, é um Sim. princípio, é um início que molda, Sim, começa a sim, formatar pessoas. Né? E eu acho que os adolescentes eles precisam ter isso. Engraçado, por exemplo, hoje no Brasil, se você parar pra pensar, cara, pega uma pessoa e fala assim, cara, vamos fazer o correto. Eu não consigo tocar o processo não, cara. Cara, eu não consigo. Lucas, vamos ser um closer de fechamento total. Cara, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? Cara, qual técnica eu tenho que fazer? Cara, eu não consigo aprender. Aí tu chega pro cara e fala, vamos invadir o sistema de um banco. 15 minutos o cara já tá expert, velho. Já transformou 1 milhão em Bitcoin. Aquele negócio, né? Sabe? Cara, eu fico olhando assim, a mente do ser humano, ela é tão voltada para o malefício, Pra maldade. para a maldade, que as coisas que são erradas. Cara, fala pra tua. Um exemplo, pega um adolescente e fala: mente pro seu pai que a gente vai pra igreja e vai pra outro canto. Mas nem pensa. Nem tem dificuldade, né? Nenhuma. Agora, não, vamos fazer uma vigília ali, vamos orar. Meia tô hora cansado, ali. que sono. Entende? Então, assim, são coisas que o ser humano ele já tem esse molde, né? Essa Tem essa tendência pro mal, O que é né? interessante, né? A gente levando até pra luz da palavra, né? Jesus, ele trouxe isso pra nós, né? O que ele fala para Nicodemos? Nicodemos, se você quer ver o reino dos céus, você precisa nascer de novo. Eu não sei vocês, mas assim, eu acredito que o reino dos céus a gente começa a enxergar a partir de hoje. Sim. Não é quando a gente morrer, aí que eu vou começar. Pô. O reino dos céus a gente já começa a viver hoje, na nossa relacionamento, Do nosso processo. na nossa empresa, no nosso Sim. processo. E o que tá, assim, acontecendo hoje? É porque no processo de desenvolvimento humano, ninguém quer nascer de novo.
sabe? É confortável estar no velho homem, porque o nascer de novo envolve o quê? Eu ia te perguntar isso agora. O que seria o nascer de novo, de modo prático? De modo prático e assim, até dentro ali da psicologia, né? O autoconhecimento é uma das características primárias para poder, sabe, nascer de novo, para poder, na verdade, se desenvolver. Autoconhecimento, você saber quem você é, onde você está hoje, qual é o seu processo da vida. Outro fator, flexibilização. Aprender a ser flexível. Tem pessoas que elas acreditam que, cara, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer dessa forma. Não preciso mudar. Não preciso mudar, tá tudo bem, não, mas isso é meu... Aí usa aquele argumento. Usa aquele argumento que é justamente para poder fugir da responsabilidade de nascer de novo, né? Que essa é a minha forma de ser, eu nasci para ser assim. E isso começa a te privar de viver o que, assim, viver coisas novas, né? Viver algo novo. Porque isso é um tema que eu e o Lucão a gente sempre começa, viver algo novo. Porque, assim, quando a gente está vivendo dentro do velho homem, com os nossos pensamentos antigos, eu falo assim, Will, sou psicólogo, eu atuo dentro do TEA, do público TEA, né? Quem me olha assim de primeira fala, caraca, um negão de 1,84m, o que esse bicho tá fazendo aqui, né, velho? Por que ele não foi ser um policial, um jogador, sei lá? E eu costumo dizer, né, eu não escolhi a minha área, né, a minha área me escolheu. É fato. Né, assim, desde o estágio na psicologia, eu fui entrando, a minha análise do comportamento, entrei no estágio, foi de 12 homens ali que queriam um homem na vaga, eu fui o primeiro, eu fui o escolhido, e eu fui vendo que aquilo ali foi me direcionando para aquilo. Agora pensa assim, se eu tivesse um pensamento enrijecido e não tivesse assim, a possibilidade de querer viver algo novo, eu não teria entrado na área onde eu estou. Sim. E eu vejo que Deus me colocou como uma autoridade na área que eu atuo, onde eu chego, as pessoas me escutam, sabe? A minha profissão, desde a época que eu me formei, nunca faltou renda, né? Porque dentro da psicologia é um negócio que a galera às vezes fica preocupado com isso, né? Tipo, cara, como é que eu vou ganhar dinheiro? Sim. Como é que... mas as pessoas... Na minha área, pelo contrário, hoje eu tenho fila de espera, né? Eu cresci. Mas é igual eu falo, a diferença, e é uma coisa que as pessoas buscam, as pessoas que entregam resultados, sim, elas se conectam. Sim. Então, quando você vê, por exemplo, se você olha e fala assim, você vai ver, por exemplo, advogados que não ganham dinheiro. Sim. Você vai ver pessoas, médicos que não ganham dinheiro. Você vai ver N pessoas que não têm, mas qual o resultado que ela entrega? Qual a claridade, sim, qual é a clareza que ela tem sobre o resultado que ela tem, sobre o propósito dela, exato, na vida dela? E a gente volta pro propósito. Pro propósito, cara. Igual eu falo, por exemplo, nossa empresa, ela tem, né? Deus é meu sócio, e assim, o propósito da minha empresa, ela é ofertar. Sim. Então, assim, isso não é nada, é ele. É ele. E dentro das coisas que a gente coloca, cara, quando você tem uma clareza de entrega e quando você tem realmente Deus como princípio, sim, de tudo, sim, e ele te leva num processo, sim, o processo é leve. É leve. Ele vai cuidar do seu fator de conhecimento. Primeiro que quando você tem temor a Deus, a sua sabedoria não vem de você, mas sim dele. Sim. Entendeu? Porque besta é a pessoa que pensar que ele a sabedoria vem do homem e não do tudo, né? Sim. Entendeu? E assim, e é o que eu falo, e repito muitas vezes, o mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo físico. Sim. Então assim, quando a gente conecta, quando a gente está entregando resultados, quando você olha para as pessoas e fala assim, cara, olha o resultado que eu estou entregando para essas crianças. Exato. Entendeu? Olha o que eu estou mudando na vida delas. Cara, eu vi umas coisas do Brian, cara, ele... 2 horas da tarde, num sábado, andando de bicicleta com 3, 4 meninos. Entendeu? E isso, cara, cada um daqueles meninos é um paciente. Aí você olha e fala assim, cara, olha o contexto que o cara tá fazendo, olha a união, mano. Ele não tá ali, né? Não tá. Se não for propósito, de fato, né? É porque assim, a pessoa quando ela faz somente pelo dinheiro... Cara, esquece, você não vai prosperar. Você pode ganhar dinheiro, mas você não vai prosperar. Engraçado que a gente nem conversou sobre isso, mas está conectado com o nosso papo
do episódio anterior. Podcast. Exatamente. Assim, porque assim, prosperar tem a ver não apenas em você ganhar dinheiro, mas você conseguir também fazer com que a outra pessoa ela também seja feliz a partir da sua função, do seu trabalho. Sim, Parte da sua Então, entrega. por exemplo, o que eu faço, de fato, aqui em Brasília eu posso dar absoluta certeza que eu sou um dos poucos psicólogos que fazem isso com os meus pacientes. Cara, eu ensino a andar de bicicleta, depois de ensinar a andar de bicicleta, eu vou no parque com ele, exponho ele aquele ambiente. Agora em agosto a gente vai ter uma prova. Eu já me inscrevi 3 pacientes meus para fazer uma prova de bicicleta ali na Flona. Então, assim, Olha que legal, os pais cara. olham assim e falam, cara, mas É maluco, né? o que você tá fazendo? Você imagina, eu imagino assim, esse processo. Vamos pensar, o seu paciente chega, provavelmente ele com várias limitações. Sim, sim. Às vezes não consegue nem verbalizar. Sim, E exato. agora, você falou que eles vão já fazer uma prova de bicicleta. Tem paciente meu que eu ensinei a andar de bicicleta antes de conseguir desenvolver um repertório verbal nele, por exemplo, né? Porque a grande parte, dentro do TEA, existem crianças que são não verbais, né? Sim. Então, assim, isso é interessante demais. E como eu amo, eu tô ali pedalando, eu vejo os meninos rindo, a galera fala, cara, isso Do aqui nada ele tá rindo, você tá falando, para, cara, o que tá acontecendo ali, né, velho? é muito assim, mas é exatamente o que eu falo. Para eu poder chegar nesse nível, eu tive que nascer de novo. Sim. Nascer de novo em qual sentido? Cara, se eu fosse um psicólogo convencional, dentro da minha clínica quadradinha, eu vou num parque à tarde para poder atender o filho. Não, isso dá trabalho demais, sabe? Então, eu acho, eu posso falar isso porque é algo que me traz motivação, né? Sim. Em 2022 eu concluí 2 maratonas, embora hoje eu tô em Booking, né? Embora eu já estou em Booking, mas eu fiz 2 maratonas. E Will, quando eu finalizei a maratona, cara, e eu lembro que foi processo ali de 8 meses de treino, uma maratona é 42 quilômetros, né? Muito, velho. E eu fiz as 2 sem parar. E na mesmo tempo que eu corria, eu via o quanto que aquilo ali foi trabalhando características dentro da minha personalidade, do meu caráter, no sentido, sabe, para eu poder seguir o processo. Para eu poder ser fora da curva, eu não posso andar na estrada que todo mundo caminha. Sim. Caraca, a própria isso é fala. foda. Porque assim, se eu tô ali andando no mesmo caminho que todo mundo, eu tô sendo apenas mais um medíocre. O que é medíocre? É andar na média. Sim. Vai ter o mesmo Mediano. resultado que aquele pessoal Que todo dele. mundo faz. Agora, quando eu coloquei na minha cabeça um foco, eu falei, cara, qual é o meu propósito? Eu vou finalizar uma maratona. 1% da população mundial do mundo concluiu uma maratona e vocês estão diante de um. Podem depois Sim, beleza. pagar o lanche. Não, e o legal é que assim, ele é maratonista e muito humilde, né? E ele é maratonista e tá no Booking ainda, tá querendo lanche. Essa é maldade, né, ainda. Brian, você falou aqui sobre o processo de preparar para a maratona, né? Uhum. E hoje você como psicólogo, como é que foi esse processo de se preparar para ser um psicólogo? Como é que foi a sua formação? Como é que foi ali? Sim. Que desafio que você encontrou? Sim. A gente, assim, para tudo aquilo que é sólido na nossa vida, sabe? A gente precisa de um direcionamento, né? Eu lembro que como eu falo, né? Meu sonho, por que eu citei da polícia, né? Porque meu sonho sempre foi, cara, eu vou ser delegado da Polícia Federal, tal, né? Aí você fala assim, pra onde que Deus me levou, né? Pra cuidar de crianças, psicólogo, pra cuidar de crianças e adolescentes e adultos dentro do autismo, né? Então eu falo assim, lá atrás, quando... e o que só um testemunho, um parênteses, né? Eu lembro que antes de entrar na faculdade, no ensino médio, eu gostava muito de ir no monte lá de oração lá do PSUR, né? Eu ia lá orar e tal. E um dia um pastor chegou em mim e falou bem assim, eu tava começando a estudar pro Enem, né? Tava ali no Enem focado, ia pra UNB, tinha um campus lá perto que eles colocaram e tal. Aí um pastor que eu nunca vi na vida, ele tocou assim atrás de mim e falou bem assim, você, que é o Brian de Souza Anselmo Ferreira? Aí eu olhei assim, Do nada, mano. Nunca vi esse cara na minha vida. Eu falei, sou. Ele, pois é, Deus tá falando que ele te conhece pelo seu nome e ele tá vendo que você tá estudando pra uma prova e você vai ser aprovado e é pra você entrar no curso que ele te direcionar. Que isso. Então, assim, antes de eu me esforçar pro curso de psicologia, houve um direcionamento. Sim. Ou seja, houve um propósito Os final. céus já se conectaram. Já, então assim,
E o cara, depois eu nunca mais vi esse pastor, né? Ele tava morando num monte, pra você ter ideia. Monte, tipo assim... Aleatório, né? não tinha possibilidade. E eu ainda até brinquei, se é Deus mesmo, não fala meu CPF, só pra confirmar. Olha só, cara. Brincando, falei isso não, porque foi muito diretiva a interessante. palavra dele. Então, dentro ali da psicologia, e aí que entra a grande questão. Se a gente não tem um propósito, a gente começa... Qualquer vento nos leva. É um navio que tá com o motor desligado e tá ali, ó. Qualquer evento. Agora eu vou decidir... Porque, vamos lá, gente, é 5 anos, né? 5 anos passa, sabe? E se a pessoa não tiver um propósito final e não entender o que ela precisa fazer até o final, cara, muita gente na minha faculdade desistiu do que deveria fazer, sabe? Ah, não, isso aqui não é pra mim e tal. E aí foi vivendo aquela falta de propósito e qualquer balanço sair. Então fala assim, você ter um direcionamento e você entender o que você precisa fazer é fundamental para que as coisas se desenvolvam. Eu não posso, Will, sair do seu podcast, até porque é um termo que está sendo falado no mundo inteiro pelos profissionais da saúde, que é o termo chamado brain rot, né, que se chama cérebro empodrecido, que é justamente as pessoas, elas têm tanta coisa na cabeça dela, tanta coisa que ela não consegue focar mais em nada. É exatamente o que a gente estava falando no início. Sabe? Tem horas que eu excluo meu Instagram, eu excluo as coisas justamente para fazer uma limpeza, né? De dopamina, entre aspas, um detox, aquela dopamina assim que não tem tanta futilidade, que é algo, né, fútil. Então, assim, hoje mais do que nunca a gente precisa entender qual é a direção que você tem que tomar e não abrir mão daquela direção. Porque quando você tem um propósito, é aquela que a gente chama de disciplina também, né? O cara, ele sabe o que ele quer, pode estar chovendo, não, vou levantar porque eu tenho que fazer tal coisa. Mas Provérbios já fala muito sobre disciplina. Sim. Né? Então, assim, é ter, literalmente, é igual você fala, é ter o coração ensinável. Sim. É a gente ter uma busca e um conhecimento que Deus nos ensina cada dia, e todo o processo ele vem para ensinar. Sim. Cara, imagina você correr 42 quilômetros. Cara, são 2h30, mais ou menos, 3 horas. Sabe? Não, 42 não, é meia maratona, é 2 horas e pouco. Exato. 2 não, horas e pouco depende, é amador, eu já finalizei meia maratona, amador, né, em 1h46. Minha primeira maratona eu finalizei em 3 horas e O Lucas correu 50. 12 quilômetros, né? Um dia desse foi Corri 12 quilômetros em 2 dias úteis. Não, tô brincando, corri 12 km já. Isso eu posso falar. Em 2 dias úteis foi o melhor. Mas é o que eu falo, assim, imagina o que passa na cabeça da pessoa correndo 42 quilômetros, o tempo que ele tem ali para ir analisando. Agora imagina os 8 meses que ele teve Exato, é isso que eu ia falar. O processo todo que ele teve, porque é o seguinte, uma coisa é você sair de uma decisão e entrar num processo de 8 meses. Exato. Entendeu? Pergunta Você alguém da se mente, entra. né? Procura alguém, se alguém quer estudar durante 4 meses trabalhando de graça para aprender um negócio. Pega um cara, por exemplo, vamos pegar assim, o cara tá saindo de uma área de direito. Sim. Chega num ministro desse e fala assim, cara, eu quero trabalhar de graça para você durante 5 meses, só para aprender. Ninguém quer. Todo mundo quer já, não, quanto é que eu vou ganhar? Já chega não, peraí, eu vou Não, trabalhar com ele porque eu sou bom. E eu vejo muito isso. Todo mundo hoje já quer ensinar, sem ter o que ensinar. O que você quer ensinar? O que você faz da sua vida para poder ensinar alguma coisa, entende? Então, assim, isso é algo que é muito sério. E dentro desse processo da maratona, cara, eu lembro, Will, assim, desses 8 meses de preparo, né? Cara, era domingo de manhã, eu já acordei um domingo de manhã, 5h30 da manhã, num frio, chovendo, cara. Aquele negócio absurdo, e eu parando pra pensar, o que eu tô fazendo aqui, cara? Minha esposa tá na cama dormindo bonitinha. Quentinho, né? Quentinho, eu poderia estar... um pouco café da manhã. Eu poderia estar comendo um pão de queijo de boa, e eu 5h30 da manhã, sabendo que eu tinha 30 quilômetros pra rodar pra bater a planilha do treino. Sim. Se eu não... E aí, o que me fazia permanecer? Entender que depois de alguns meses eu teria que correr 42 quilômetros. Mas, Will, ninguém acorda de manhã e vai correr 42 quilômetros. Não. Me fala aqui, quem é que hoje acorda, a não ser que você esteja se preparando, ou você seja um atleta, que você fala, amanhã eu vou correr 42 km. Aí você olha, ninguém tem essa... Isso é algo preparado. Eu lembro dos meus primeiros 10. Eu lembro quando eu finalizei meus primeiros 15 quilômetros, meus primeiros 21, 28, 30, 32. Eu lembro de todos. Porque era dor. O processo. É o processo. A dor, a panturrilha.
canelite. Canelite. Um monte de coisa. Aí as unhas do dedo sangrando ali, ó. Eu lembro que eu tirava a meia sangrando minha unha. E as pessoas não querem sentir o quê? A dor do processo. Exato. As pessoas querem chegar no fim de tudo, colher o Com a lindo medalha, resultado, passar levantar a ali. medalha e falar assim, gente, eu corri. Não, nem correu, fui de carro, peguei a medalha. Sim. Então é isso que eu falo. Muitas pessoas, elas têm que aprender, as pessoas em si, elas têm que aprender que tudo que vai te elevar vai te doer. E tem o meio. E tem um meio. Entendeu? Você quer ser diferente? Você vai se lançar. Só que durante esse processo vai doer. Vai doer. Esse Não gancho que vocês pense. estão falando, eu poderia então fazer uma pergunta. O processo, ele é pedagógico? O que vocês podem tirar algo assim, poxa, nesse processo eu aprendi isso e mudou minha vida? Ele é pedagógico porque ele entra no fator de disciplina. Se ele entra no fator de disciplina, ele ensina no fator de ensinamento. Porque o coração ensinável é um fator é um coração disciplinado. Então todo o processo vai te lançar para algum lugar. Ele vai, Joel J, que é um cara que palestrante e tudo, mentor, ele fala que o processo ele é a base de onde você quer chegar. Então assim, se você quer, você vai sofrer muito, você vai chorar. Entendeu? Parar, você vai chorar, você vai querer parar, você vai querer desistir. Entendeu? E assim, Will, no processo dessa parte pedagógica, você de fato vão ter dias, teve dias que eu calçava o tênis, eu acordava às 5h30 da manhã, calçava o tênis, pegava o carro, parava ali na ponta do eixão, eu olhava e falava, cara, eu vou pra casa. E ia pra casa. Já aconteceu? Então você já voltar pra trás? Sim, mas é processo. Porque a linha de desenvolvimento, Lucas, a gente acha que a linha de desenvolvimento da vida é uma linha reta, mas ela não é uma linha reta. Não. Ela como é que ela funciona? Ela é um espiral que sobe, desce. Só que toda vez que eu desço, você percebe que a minha descida aqui já não tá nessa aqui. Ela tá uma descida maior do que a descida da última que você teve. Você eleva pouco Aí a pouco. na outra, da mesma forma, eu subo, aí eu tenho uma queda, cara. Mas aqui já não é aquela queda lá da primeira vez, é uma queda muito acima. Então o processo de vida é assim, ele nos ensina que um dia você vai mandar super bem num treino, vai mandar super bem numa venda, na sua profissão, mas vai ter um dia que você vai estar ruim. Mas você já desenvolveu o repertório suficiente para saber, cara, não vou cometer aquele mesmo erro da última vez. Sim. Às vezes um erro que eu não queria correr é porque no último dia eu comi muita besteira. Eu falei, cara, hoje não dá, mano, tô pesado. Mas eu sei que da próxima vez eu vou tentar e eu vou acertar. Aí eu já controlava um dia as antes, variáveis, eu já sabia o que aquilo ali tava me fazendo se conhecer, ruim. né? É conhecer autoconhecimento, é conhecer o processo todo. Autoconhecimento. E eu falo assim, Will, a nossa mente, ela precisa... Vida é movimento. Se você quer... Eu falo assim, sair da ansiedade, sair da depressão, obviamente, procure um profissional. Sim. Existe uma maneira técnica, existe alguém de forma especializada que vai lidar com as suas demandas específicas. Mas o que eu posso falar de maneira generalizada, vida é movimento. Vida é você todos os dias, sabe, saber que tem um início, um meio e um fim e se movimentar naquele processo. Porque se você não sabe do final, clareza do propósito, você nem sai do início, você não se movimenta para aquilo. Né? Você não sabe. Porque para que eu vou? Eu não sei Cara, nem o que eu quero. Tudo é processo. Por exemplo, você pega processo para você correr uma maratona. Aí isso você vai para fazer uma preparação física. Um jejum, você tem preparação espiritual. Sim. Você pega. Lucas, ele é fanático em jejum. Né? Ele já fez vários. Gosta. E assim, só que a preparação onde você tem aquela intimidade é fator que você tem que falar assim, cara, peraí. Você começa a sentir coisas que o seu corpo normalmente não sente. Sim. Entendeu? Por exemplo, você começou a entrar no processo. Por exemplo, eu vi um livro do Subirá, do Luciano Subirá, que ele fala sobre jejum. Cara, e ele fala o seguinte: no início, ele começou de uma forma que ele começou a sentir o fator ruim no corpo dele. Sim, sim. Depois ele já tinha esquecido o corpo. Fica mais leve. É processo. Ele já começou a sentir dor e começou a tirar as variáveis dele dentro do processo. E espiritual. Isso é tão legal. Eu me inscrevi para uma prova em setembro agora, né? Vai ser minha primeira prova de triatlo. Vai ser... Caraca, triatlo agora? 150 nadando lá no lago. 20 km de bike e 5 correndo, né? O cara é uma máquina, de boa. Né? Para. Só que eu não sei nadar.
Uai, Resolvido. Pera aí. Esse é o grande BO. Só que eu comecei há 2 meses atrás, entrei numa aula de natação. E a gente tá numa época em Não, Brasília... mas você não sabe técnica de natação ou não sabe sabia nadar? Zero, cara. Sei, eu só Se jogava só pedra. E aí eu falei... Isso é... Só que o que eu coloquei? processo. Obviamente, dentro de uma clareza. Sim. E, obviamente, eu não porque tem gente que coloca umas metas que é impossível de alcançar. Não, sim. Eu cheguei num professor que né? é técnico, um professor de natação. Eu falei, professor, quero me inscrever para uma prova em setembro. Era abril, quando eu comecei a natação. Você acha que dá tempo? Ele dá tempo. Você treinar para fazer 750 metros ali, né? No lago. E eu, beleza, vou confiar e entrei na natação. Aí você pensa assim, um homem que não nasceu de novo, um homem que não tem clareza de propósito, você acha que diante das criancinhas ali, os meninos nadando, dando 40 voltas, ia se expor numa situação daquela, que foi o que aconteceu comigo. As crianças metendo louco e o grandão lá, tipo... Eu vou afundar, bebendo água. Bebendo água. Bebendo água com os menininhos humildes ainda, do tipo, tio, você vai conseguir. Tô torcendo pelo senhor, vai, tio. Vamos lá, tio. E eu falo assim, uma pessoa arrogante, dura, você acha que se expor a algo novo assim? Jamais. Não. Com um coração orgulhoso. Não entra nessa. E aí, o que acontece? Aí eu comecei, Will, fechou 2 meses agora, semana passada que eu tô na aula de natação. Cara, a perseverança. A gente tá na época de Brasília que tá frio. Tinha aulas que era 6:30 da manhã, 6 horas da manhã. No frio de junho de Brasília. Meu Deus. Cara, que loucura. E aí eu falo, o bom é que a água ainda é morninha, mas, cara, até você entender, eu vou pular na água agora, 6 da manhã, no frio desse... Não, e tá morna. Não tava totalmente morna. Eu não vou falar... Só quebrando, né? Só quebrando só o frio. tipo assim, então assim, eu falo, cara, primeiro, eu sei que eu tenho um propósito, setembro eu tenho uma prova, eu tenho que me organizar, não sei nadar, eu vou ter que me tirar ali o meu orgulho, quebrar ali o velho homem pra conseguir me colocar naquilo ali. Sim, se lançar. E hoje, depois de 2 meses, tipo assim, eu fiz um longão agora, foi 900 metros sem parar em 50 minutos, 55 minutos. Nadando já sabendo a técnica, o respirar de ladinho, tipo assim... Ou seja, o cara virou um Poseidon, né? Rei dos mares. Eu até Aquaman, né? Quando eu termino, eu falo assim, professor, passa a mão aqui. Tá vendo as escaminhas? Tá... mas é isso, eu acho que assim, e é essa questão que a gente fala assim, desse coração ensinável e da gente ter esse processo. Né? Eu acredito que realmente a gente tem que ter maturidade e a gente tem que formar essa juventude aí de uma forma, falar assim, calma, é processo. Ah, tá doendo. Cara, terminei com o meu primeiro namorado, vou morrer. Cara, vai sofrer, é processo, é casca. Entende assim? Então são coisas que a gente tem que ali, tem que criar, dirigir, tem que bater ter. o carro com as pessoas que dirigem, bate o carro e nunca mais quer saber de carro. Não. Aí limita a vida dela por uma experiência que é possível o quê? E eu gosto dessa palavra, ressignificar. Sim. Bateu, cara, vamos ressignificar. Terminou o relacionamento, o que aconteceu? Obviamente, você observa o que você errou, você vê o que você colhe o lado bom e aprende no lado ruim. Me ressignificar, aprende, né? Preciso me... fiz uma obra, deu tudo errado. Mas o que deu errado? Vai lá, planilha, o que deu errado? Vou me ressignificar, não vou parar. Sim. Porque eu já tive muitos erros, ainda eu sou jovem, ainda eu sei que eu vou cometer muitos erros. Eu acho assim, hoje a gente trabalha, hoje eu trabalho de uma forma de diminuir erros. Sim. Né? E assim, eu aprendi muito, e eu aprendo todo dia de uma forma que eu aprendo muito mais buscando como eu te ensinar. Sim. Porque quando a gente busca um coração que a gente fala, cara, eu quero transmitir isso, eu quero sentir, quero que as pessoas sintam a mesma coisa que eu estou sentindo, né? Então quando você começa a ensinar coisas para as pessoas que Deus te dá de graça, né? Através de sabedoria, você começa a falar assim, cara, peraí, começa a ensinar, você começa a melhorar, você começa a remodelar. E a gente tem que criar esses fatores de modelagem, de qualidade realmente na vida da gente, né? De buscar processo de uma forma correta, não o fim, entendeu? Os meios, né, não vão justificar os fins. Né? Então, assim, o meio, ele é um processo que a gente vai ter que viver, a gente vai ter que passar por ele. Mas o fim, se você tiver propósito e você souber, né, aonde você quer chegar,
É fato. É igual a síndrome da Alice no País das Maravilhas. Exato. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Qualquer caminho serve. Entendeu? Já falou sobre o processo e o objetivo final. Eu tenho uma pergunta, mas assim, mais voltada para a ótica cristã. Vocês acham que Deus se revela mais no processo ou ali no resultado, no objetivo alcançado? Onde vocês acham assim, que Deus se revela mais? Cara, eu acredito muito que Deus te modela pelo processo. Sim. Ele te lapida, ele te forja pelo processo, para que você consiga chegar a um resultado final, né, de uma forma que tenha os olhos de Deus. Entendeu? Então, assim, muitas vezes as pessoas falam: ai, meu Deus, aconteceu um problema comigo e eu não sei o que aconteceu. Ah, eu não sei, cara. Se reanalisa, entendeu? Verifica o processo, que tem alguma coisa errada para que você possa estar chegando. Então, muitas vezes, a subida e a descida que o Brian explicou, isso é a vida no processo da vida cristã da gente também. A gente vai, sobe, cara, eu sou crente Power Ranger, depois desce um pouquinho e fala: opa, Sou nada. sou nada. Depois você fala: nossa, meu coração é pacificador. Nossa, alguém me fez raiva. Quero matar aquele cidadão. Entende? Então, assim, é esse o processo. E, assim, esse fator de reconhecer, né, que nós somos pecadores, que nós viemos de uma estrutura, mas que nós somos novas criaturas. Sim. Né, em Cristo Jesus, isso é um fator fundamental. Hoje eu olho e eu já falo assim: ó, pai, é o seguinte, eu tô aqui, né? Tô aqui. O que o senhor precisa? É intimidade, né? E eu falo assim, sabe? Isso é fundamental pra gente entender. A graça não tá no final. Não tá. Cara, a graça, se a gente você já assistiu um clique, filme Já. Clique, que ele só queria pra parte boa no final, o que aconteceu? Ele perdeu Ele o processo. perdeu o processo inteiro, da cara. esposa, crescimento dos filhos. Perdeu tudo. E a nossa vida é da mesma forma. A graça não tá no final. O final é que nem hoje. Eu já finalizei 2 maratonas. Aquela tipo... Eu vou O fazer uma sentimento no maratona. final já foi. Não existe mais, porque Mas eu já o do fiz. É por isso processo que ele lembra todinho. eu lembro do processo, eu lembro do que Deus me falou no processo, eu lembro, sabe, a gente vê a história de Jesus. Você acha que que Deus falou mais com Jesus ali nos 33 anos da vida dele, ou até perto ali dele ser crucificado? Quando ele foi perto de ser crucificado, o que ele falou? Deus meu, por que me abandonaste? Nem falava com ele, né? Nem falava. A grande verdade é que no final, e às vezes o final é muito perigoso, porque a gente começa, sabe, a duvidar do que Deus fez durante todo o processo. Ele Porque não analisou o processo. Porque você da chegou forma, no né? final, você fala: conquistei. E aí que tá o problema. A nossa vida, ela é feita de propósitos. Exato. Terminei essa maratona, meu objetivo agora é o quê? Eu me enfiei comecei no triatlo, sprint de triatlo. Porque a vida é movimento. E o processo, Deus vai falando, a gente vai construindo caráter, vai construindo personalidade, as coisas vão acontecendo. Agora, se você alcançou uma coisa, estagnou naquilo, você para de viver o processo. Se você para de viver o processo, você para de crescer. Observa bem, só existe crescimento em quem está constantemente vivendo uma vida de processo. Sim. Para todas as áreas. Então, assim, se você não gosta de ser quebrado, se você não gosta de viver no baixo às vezes, mas também no alto, mas tá dentro dali, sabe? Movimento. Se você não gosta de viver em movimento, você pode ter certeza que você vai viver uma vida medíocre e estagnada. Totalmente. Eu gostaria de saber de vocês, pra gente estar já no momento dos finais, que frases vocês falariam assim pra quem quer chegar no final, mas não quer passar pelo processo. Só quer chegar no objetivo. Sim. Tem hoje muita gente que quer assim, mas o que você falaria pra essa pessoa? Quer chegar no Chegar final... seu amigo e você falar assim: pô, Brian, eu quero alcançar tal objetivo, mas tem que passar por isso. Pô, mas não tô afim. Entendi. Eu só falaria assim, resumindo numa frase, né? Aprenda a se ressignificar. Apenas. Quem aprende a se ressignificar consegue viver em qualquer ambiente. Entra e sai. Ela consegue viver no dia mal, é o que Paulo falava. Eu consigo viver no dia mal com abundância, mas consigo viver no dia bem também com prosperidade. Sim. Mas para isso, você não pode ter um coração inflexível, uma mente inflexível. Eu consigo me ressignificar em qualquer ambiente. Consigo entrar, consigo sair. Deu certo, ok. Não deu certo, ok. Preciso me ressignificar. O que eu preciso melhorar? Sim. E eu falo que analise o processo e curta o processo.
Porque você curtiu o processo de uma forma sempre agradecendo a Deus por tudo que aconteça, é a forma mais clara que você vai descobrir de qual o caminho que você está chegando. Porque muitas vezes você vai falar assim, carai, nossa, tá doendo, o processo tá ruim, cara, nossa, olha, eu e minha esposa a gente tá brigando e tal, mas a pessoa não se preocupa em falar assim, cara, por que que eu tô brigando tanto? Qual é a atitude que eu posso mudar? Como eu posso me ressignificar para que isso possa mudar? Entende? Então, assim, analise o processo. O processo ele vai te jogar num resultado bom ou te jogar num resultado ruim. Sim. Entendeu? Depende de quanto o seu coração está ensinável e de como você vai ser. Tá? E, gente, para finalizar, a gente quer deixar também a dica aí, quem quiser, verifica a questão lá do livro do Luciano Subirá, é uma super dica realmente da parte de jejum, né? É uma coisa assim, um cara, uma excelência com relação a isso, uma referência, entendeu? Que precisar de dicas também, o Lucas está aqui, e conhece, já é conhecedor e pode encaminhar para ele aí no direct aí, que a gente já vai passando para ele conversar com vocês também. Com certeza. De antemão, eu quero muito te agradecer, meu irmão, meu querido, um grande amigo que a gente tem, né? E é um grande sábio, né? Contemporâneo. Contemporâneo, um triatleta. Daqui uns dias a gente vai estar premiando essa. Amém. Aqui vamos trazendo essa medalha aí. Tá? E parabéns por tudo na sua vida, que Deus continue te abençoando, que você continue usando você para que consiga abençoar essas pessoas hoje aí, essas crianças, e que consigamos juntos fazer um futuro melhor para todo mundo. Amém. É um prazer estar aqui com vocês, Lucas, Will, né? Me senti muito honrado e assim, torço para o desenvolvimento, para o crescimento. Eu estou aqui para ajudar no que for necessário. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Beleza, gente? Então vamos lá, bora, o Will encerra hoje. Até o próximo capítulo.